Lembre-se de que a esperança é uma coisa boa, talvez a melhor coisa, e as coisas boas nunca morrem. E aí, pessoal, eu sou a Lívia aqui do Cabeceira e hoje, para dar sequência no nosso mês temático de Stephen King, eu venho falar com vocês sobre a obra 4 Estações. Esse livro, que consiste em 4 contos, e ele chama 4 estações porque ele é dividido nas 4 estações do ano, olha que surpresa. Ele foi publicado originalmente por King em 1982 e é um dos, não sei se são poucos, mas é um dos livros de King que não é de terror, não é de mistério sobrenatural nem nada. Ele é um livro que conta situações cotidianas, situações muito profundas, a maioria desses contos, que fazem você pensar realmente, mas ele conta situações cotidianas. E eu decidi focar no primeiro desses contos, que é, na verdade, um livro que inspirou um dos filmes mais renomados da atualidade, meio atualidade, que é Um Sonho de Liberdade, né, em inglês The Shawshank Redemption. E esse conto, em português, chama-se Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank. Na verdade, eu diria que é uma novela, não um conto. Mas essa história, basicamente, vai falar sobre um homem chamado Andy Dufresne, que foi condenado pelo assassinato da sua esposa e do amante dela. Foi assim que ele foi parar na prisão de Shawshank e a gente vai descobrir aí ao longo da história, na verdade no livro isso é mencionado logo no início, então eu vou contar porque não é nenhum spoiler, que ele é inocente desse crime, ele foi condenado injustamente. Se você já assistiu o filme, você deve se lembrar que no filme isso é apenas comprovado bem no final, quando aparece uma nova testemunha, mas no livro, desde o começo já fica bem claro que ele foi condenado injustamente e que ele é inocente daquele crime. E o livro é contado por um outro prisioneiro dessa penitenciária chamado Red, que no filme, gente, não tem como falar desse livro sem falar sobre o filme, porque eu acho que o filme, inclusive, ficou muito mais famoso do que o livro, e eu, inclusive, só descobri que era um livro depois, muito tempo depois de eu ter visto o filme. O filme é muito famoso, estourou quando foi lançado, né, na década de 90, então não tem como não fazer comparações entre os dois. E no filme, o Red é estrelado por ninguém mais, ninguém menos do que Morgan Freeman, que faz um papel simplesmente fenomenal. E é ele quem vai contar toda essa história no livro, e ele conta isso muitos anos depois. E ele lembra-se desde o início, desde o momento em que o Andy chegou na penitenciária de Shawshank, e ele vai lembrando de tudo que aconteceu, e ele vai contando quais foram as impressões que ele teve do Andy logo no início. E o Andy parecia ser um cara bem frejosinho, ele não deu nada pra ele no início, e aos poucos ele foi se surpreendendo, e na verdade todos naquela prisão foram se surpreendendo com a personalidade extremamente singular que esse cara tinha. Inclusive eu acho que isso é uma das coisas que falhou um pouco no filme, né? De forma geral, eu acho que eu até gosto mais do filme do que do livro, mas eu sinto que o ator que inclusive é muito bom, um bom ator, Tim Robbins, que tentou capturar a essência do Andy Dufresne do livro, eu sinto que ele falhou um pouco nessa missão, porque no livro o Andy é descrito como um personagem quase que místico, né? Ele é muito singular, ele tem uma personalidade assim que todo mundo fica tipo, quem é esse cara? Ele anda como superior, ele sente-se superior, ele sente que a prisão não afeta ele. E no livro, no filme, ele parece um cara um pouquinho mais amedrontado, um pouco mais assustado por estar ali, sem saber muito o que fazer. E apesar de, claro, essa poder ser a ideia no começo, ao longo do tempo, ele se transforma em uma pessoa completamente diferente. O que levou ele a ser condenado por 2 prisões perpétuas e, basicamente, não ter outra opção senão passar o resto da sua vida na prisão. Tudo, absolutamente tudo indicava que o Andy era culpado daquele crime. Ele tinha recentemente descoberto do caso da sua esposa com um jogador de golfe, instrutor de golfe chamado Glenn Quentin, e isso ele nunca negou. Ele realmente tinha descoberto isso. Ele também não negou, alguns dias depois dessa descoberta, ter tido uma discussão fervorosa com a sua esposa, que foi relatada pelos vizinhos. Ele não negou que a esposa pediu o divórcio, ele não negou que a esposa naquela noite fugiu para casa do seu amante.
Ele não negou ter ido a um bar, ficado bêbado e ter dirigido até a casa do Quentin, ter ficado ali por alguns instantes, ter marcas do seu sapato no terreno. Ele também não negou que alguns dias antes ele tinha comprado um revólver. Segundo ele tinha pensado em se matar. Ele não negou nada disso. Qual foi a única coisa que foi apresentada pelos advogados de acusação e que ele negou? Ter matado a sua esposa e o amante. Eles foram mortos cada um com 4 tiros, algo que também foi apresentado como argumento pelos advogados de acusação, porque cada revólver contém apenas 6 balas. Ou seja, ele teria descarregado o revólver e reabastecido para dar mais, pelo menos um tiro em cada um. Então, segundo os advogados, não teria como ter sido simplesmente uma tentativa de roubo ou um assassinato no calor do momento. Claramente teria sido um crime passional. Como nós já sabemos, o Andy foi inocente desse crime e mais pra frente no livro, seja no livro ou no filme, a gente vai descobrir o que realmente aconteceu. Mas é claro que eu não vou contar isso, você vai ter que ler pra descobrir. E os primeiros anos do Andy nessa prisão são um pouco atribulados. Ele era perseguido por um grupo chamado de As Irmãs, que era um grupo de estupradores ali da prisão. Eles basicamente iam atrás de pessoas que pareciam ser mais frágeis, apesar do Andy não ser, ele parecia ser, e que principalmente que resistissem. Segundo Stephen King ou o Red, esse era o prazer deles ali. A gente sabe que isso é uma realidade extremamente comum nas prisões. E, na verdade, todo o livro eu sinto que consegue capturar muito a essência de qualquer prisão. Então, todas as problematizações que o livro traz conseguem realmente capturar muitos pontos que, inclusive, às vezes passam despercebidos por nós, mas que são extremamente reais e acontecem o tempo todo. E onde entra o Red nessa história? O Red é o cara que consegue levar o que ele quiser pra dentro da prisão. Ele fala que ele apenas se recusava a levar drogas pesadas ou armas porque ele não queria que ninguém se matasse e ele não queria que ninguém matasse ninguém também. Ele é um cara super bonzinho. Na medida do possível, claro, porque ele está preso. Mas ele é o cara que consegue levar tudo. E aí a frase icônica, né, que leva inclusive ao título desse livro, é que o Red fala que, portanto, já que ele conseguia levar tudo, ele era o cara que levava tudo pra dentro da prisão, ele não estranhou quando o Andy Dufresne chegou pra ele e pediu pra que ele levasse Rita Hayworth pra cela dele. Quem é a tal da Rita Hayworth, né? Caso você seja novo, como eu, e não acompanhe o cinema de antigamente, Rita Hayworth era uma atriz muito famosa lá na década de 60, eu tô super chutando aqui porque eu não faço a mínima ideia. Mas era uma atriz muito famosa na antiguidade e ela era basicamente um ícone da sensualidade, da beleza, como Marilyn Monroe foi depois, por exemplo, que inclusive também passou ali pela cela do Andy. E o que o Andy pede é um pôster da Rita Hayworth. E foi isso que gerou, na verdade, o nome do livro e toda a história desenrola a partir daí. O Andy também pediu para que o Red levasse para ele, pra prisão, um martelinho, como se fosse uma picareta de esculpir e polir rochas, pedras. E segundo o Andy, era um hobby que ele tinha quando era mais novo e ele queria retornar a ter. Então ele coletava ali, ele achava algumas pedras e ele realmente esculpia essas pedras, mas a história toda também vai decorrer a partir daí. Então, o tempo vai passando e o Andy vai ganhando uma certa reputação nessa penitenciária. Todo mundo fica um pouco admirado e talvez com um pouco de raiva da personalidade dele, mas ele faz ali o seu grupinho mais próximo, o seu grupinho de amigos, e ele consegue ali fazer algumas alianças. Algo também extremamente relevante para a história desse livro é que o Andy era um banqueiro antigamente. E chegou um momento da história em que ele estava fazendo um trabalho sujo pro diretor da prisão, que aliás é o maior hipócrita que vocês podem imaginar. Ele se dizia ser totalmente certo e ser totalmente baseado na Bíblia, mas ele era um dos caras mais sujos que vocês podem imaginar. E o Andy começa a fazer o trabalho sujo ali, a lavagem de dinheiro desse diretor, e eles vão gerando ali uma aliança meio que eu tenho que fazer isso pra você e você tem que fazer isso pra mim. E com isso o Andy consegue alguns privilégios. Ele consegue uma cela sozinho, por exemplo, uma cela individual, que segundo ele era onde ele gostava de estar. Ele consegue a ampliação da biblioteca e ele começa a investir ali nos presos. Enfim, ele é um preso totalmente diferente aí fora da casinha. E chega um momento chave dessa história em que aparece uma testemunha. Chega na prisão um outro cara, um menino, que foi preso e já passou por várias outras penitenciárias, e ele diz, nesse momento, que ele conheceu, que foi colega de cela dele, colega de quarto, eu ia falar, que foi colega de cela dele, um cara que simplesmente todo mundo tinha muito medo dele, e ele contava sobre tudo aquilo que ele já tinha feito.
Ele contava, ele não parava de falar. E ele, em uma dessas falações dele, contou que ele tinha assassinado a amante de um banqueiro famoso e o seu amante, e que esse banqueiro tinha ido pra prisão. Olha só que loucura. Nesse momento, todo mundo, obviamente, fica em choque e o Andy começa a tentar abrir o processo novamente, começa a conversar com o diretor da prisão sobre será que seria possível a gente abrir esse processo? O que será que a gente pode fazer diante disso? Mas o diretor, como eu falei, era o cara mais sujo que você pode imaginar. E ele arruma um jeito de se livrar dessa testemunha. Eu não vou dizer como, inclusive no livro é diferente o que acontece do filme, então você também vai ter que ler pra descobrir isso. E o tempo vai passando, e o que eu quero dizer é o seguinte: última coisa que eu posso dizer sem spoilers. A intenção do Andy, como você deve ter percebido ao longo desse vídeo, ao longo dessa resenha, era fugir dessa prisão. Claro, já que ele era inocente do crime e ele tinha sido condenado injustamente. Com todos os elementos aí que a gente vai dando, você consegue ir percebendo, tanto ao longo do livro quanto ao longo do filme, que claramente a intenção dele era fugir dessa prisão. Será que ele realmente vai conseguir? Eu só tenho uma coisa pra dizer. O final dessa história é simplesmente extraordinário e as reflexões que ele nos leva a fazer também são fantásticas. Posso dizer com certeza que isso é uma obra de arte e que eu gostei muito do meu primeiro contato com Stephen King. Aliás, esse foi o meu primeiro contato com Stephen King, eu nunca li nenhuma outra obra dele. E eu gostei bastante do meu primeiro contato. Talvez, se você tem uma ideia de que King é simplesmente bom ou que ele simplesmente escreve histórias de terror, de horror, comece por 4 Estações, em que ele vai retratar de forma majestosa os dilemas da vida cotidiana, da vida humana, alguns problemas que acontecem no mundo que muitas vezes a gente não pensa sobre, e eu tenho certeza que você vai se surpreender. Esse livro com certeza é digno da minha cabeceira, mal posso esperar para ler os outros livros de King que também seguem esse mesmo padrão. E é isso por hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Não deixe de dar o like, se inscreve no canal, assistam os outros vídeos desse mês de King e espero vocês no próximo vídeo. Tchau!